obrigado pela visita de todos na página aqui do nosso Falando em Cardiologia, pela Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Hoje, nessa semana, com o Dr. Nabil Goraev, médico formado pela Faculdade de Medicina de Sorocaba em 1970, na 15ª turma, médico cardiologista, feito a residência no Dante Pazanese, cardiologista da Medicina do Esporte no HCOR e no Dante Pazanese. E hoje vai falar um pouco sobre medicina do esporte, já que ele fundou a medicina do esporte aqui no Brasil, cardiologia do esporte aqui no Brasil. Então vamos conversar hoje um pouquinho sobre morte súbita. E o Dr. Nabil vai dar uma pequena aula para a gente sobre morte súbita e as suas relações aqui no Brasil e no esporte em geral no mundo. É importante a gente lembrar que morte súbita é rara no esporte. Parece que é uma coisa frequente, mas é muito rara. E ela é rara exatamente porque as pessoas que praticam esporte, em geral, são atletas muito bem preparados para isso. Mas com a disseminação da atividade esportiva e física pela população em geral, hoje nós temos milhares e milhares de corredores de rua, indivíduos que praticam esporte em clubes, em academias, em tudo quanto é espaço que é possível. Evidentemente começou a aumentar a quantidade de informações de mortes que aconteceram. Por coincidência, agora no mês de novembro foi publicado um artigo, uma revista de muita importância norte-americana, que é o Jornal de Clínica Médica, a revista de Clínica Médica, mostrando um levantamento interessante. 9 milhões de triatletas foram catalogados, às vezes é o mesmo indivíduo que pratica em várias provas, em vários lugares, mas de 9 milhões de praticantes de triatlo, por 10 anos, encontraram 135 mortes súbitas. E foi um barulho muito grande que aconteceu. Puxa, como é que pode morrer indivíduo que faz triatlo? Então aí vem a velha história, nós temos que saber os motivos que levaram às mortes. Eu vou continuar comentando sobre esse tema, mas o importante é que a gente costuma falar em morte súbita usando um corte da idade de 35 anos, que é exatamente a idade que o indivíduo vai deixando de ser um profissional ativo e passa a ser um indivíduo veterano ou master. Então, é importante que eles façam isso de uma maneira bastante clara, abaixo de 35 anos e acima de 35 anos. Abaixo de 35 anos, o que causa a morte súbita são as doenças congênitas ou genéticas, principalmente a cardiomiopatia hipertrófica, a origem anômala de coronárias em geral, e doenças, displasia aritmogênica do ventrículo direito e outras situações de doenças genéticas. As arritmias de causas genéticas, o Wolff-Parkinson-White, as canulopatias, são doenças que nós encontramos nos indivíduos que morrem com menos de 35 anos durante o esporte. Acima de 35 anos, no mundo inteiro, a principal causa de morte é a doença aterosclerótica das coronárias. Isso chega a quase 90% das mortes acima de 35 anos. Então, a história é a seguinte: morreu um atleta praticando uma atividade durante uma maratona, durante uma corrida oficial de rua. Quantos anos ele tem? 40 anos. Então, a primeira causa possível, a doença coronariana, infarto agudo do miocárdio. A segunda causa, então aí vamos correr pelas outras causas que poderiam ser. Evidente que ele pode ter doença ritmogênica sem doença estrutural, quer dizer, só o sistema de condução do coração que tem a doença e não a estrutura do miocárdio. Então, por isso que é importante a gente usar didaticamente um corte. Levando isso em conta, existem os gatilhos que levam a uma parada cardiorrespiratória, que é a principal causa do acontecimento. Se a parada não for recuperada, então leva à morte. Pode ser por infarto, pode ser por arritmia, sempre é uma fibrilação ventricular que provoca uma parada cardiorrespiratória e, se não for recuperada, então a gente chama isso de morte súbita. Essas causas servem para a gente ter um aprendizado do ponto de vista didático. Na prática,
existem outras causas. Quando a gente não encontra um motivo estrutural ou arritmogênico conhecido, o que a gente vai pensar do que morreu esse atleta? As causas, vamos dizer assim, ambientais seriam o uso de drogas, hipertermia, hiponatremia e contusões, chamado commotion cordis, que é uma pancada no tórax de um indivíduo jovem, onde a pancada se transforma num elemento elétrico, provocando uma fibrilação ventricular. Teoricamente, a gente pode classificar as mortes súbitas desse jeito. Voltando ao triatlo, o que foi encontrado serve de lição para todos nós. Vejam só, uma prova de altíssimo nível que é o triatlo, com 3 modalidades esportivas. Primeiro a natação, segundo o ciclismo e por fim a maratona ou a corrida de estrada de rua. Eles têm que praticar essas provas do triatlo em várias horas. O grande problema que tem acontecido é, primeiro, nem 10% faz exame médico prévio. Não fazem. Porque o sujeito acha que é um bom ciclista, um bom nadador, resolve fazer triatlo. Ele já passei no médico, faz muito tempo atrás, eu não preciso passar mais. Como vocês já perceberam muitas vezes, quem ganha essas provas longas, as provas de resistência, vocês podem reparar, são indivíduos com mais de 35, 40 anos de idade. É difícil um garoto de 18, 20 anos ganhar uma maratona, não ganha. E por que ele não ganha? Porque essas provas longas demandam um conhecimento técnico, a malícia da prova, o jeito de correr que ele adquire com o tempo, sabendo onde deve dar mais a puxada, onde não deve dar e assim por diante. Então vocês podem reparar, os vencedores de provas longas, maratona, ultramaratona, triatlo, a própria natação de mar aberto, são indivíduos com mais idade, porque eles já conhecem todos os detalhes e o que pode acontecer numa prova, e com isso eles acabam sendo melhores do que o indivíduo mais jovem, que teoricamente teria mais resistência. Então vamos lá, o que descobriram nas mortes dos triatletas? Nem todos foram para a necropsia, mas os que foram encontraram 44% das mortes por infarto agudo do miocárdio na natação, que é a primeira modalidade do triatlo. Mas o que aconteceu? Aí tem várias suposições, várias teorias. Primeiro, quando você entra numa prova longa, você já entra nervoso, adrenalina lá em cima. Se você tiver um substrato anatômico ou um substrato elétrico que seja favorecedor de uma situação aguda, pode acontecer naquele momento. Então, ele entra nervoso numa prova de natação. Entre 1.000 e 2.000 participantes. Essa turma toda entrando na água, imagina o que acontece no visual. Todo mundo batendo a mão para nadar, espirra água para todo mundo, ninguém enxerga ninguém. O que as provas fazem? Colocam uma média de 20 pessoas observando os nadadores. O que se chegou à conclusão é que esses 20 não observam nada. Tem que pôr 200, tem que pôr 100, tem que pôr muita gente. Porque o que acontece? Se o indivíduo tiver um mal súbito nadando, que foi o que aconteceu, ele vai morrer afogado e nem vai saber ninguém vai saber o que aconteceu. Vai acontecer o que aconteceu esse ano aqui recentemente. Em abril morreu um triatleta no Rio de Janeiro, na natação também, e agora no mês de novembro um triatleta em Fortaleza, o corpo dele nem foi achado ainda, que ele desapareceu. Então provavelmente ele pode ter morrido de infarto? Pode ter tido uma angina ou uma síndrome coronária aguda e por falta de poder tomar decisões ele acabou se afogando? Pode. Então das mortes, os 44% que infartaram, a gente não sabe se eles morreram do infarto ou morreram afogados em consequência daquela situação que aconteceu. Ele desmaia, ele tem um mal súbito, vai morrer afogado. Então olha que coisa dramática. 15 dos 135 casos que morreram por traumas no ciclismo. E não é um trauma, vamos dizer assim,
batida de frente com carros, batida da bicicleta contra poste, batida da bicicleta contra árvore e batida da bicicleta em trilhos. Olha que coisa mais esquisita, mas morreram. Então o que sobrou das mortes? Infarto, trauma e afogamento. Constatado que o indivíduo não tinha nenhuma doença, supõe-se que provavelmente ele pode ter tido o que eles acham que aconteceu. Pode ter levado um trauma, uma batida de um companheiro que está nadando lá, bateu na cabeça dele com o braço, aconteceu algum incidente ali que ele não percebeu e se afogou. Então, olhem só as causas de morte súbita no esporte em geral. Tem os esportes que a gente consegue justificar a morte porque o indivíduo teve infarto, teve alguma outra coisa e acabou levando ele à morte. E é interessante ainda a gente comentar que há 10 anos atrás, segundo os dados oficiais, foi a primeira vez que aconteceu mortes na Maratona de Nova York. Eu tenho informações, vamos dizer assim, em off, que já aconteceu outras vezes e a turma esconde essas mortes. Aqui em São Paulo também acontece isso, no Brasil inteiro. Quando alguém tem um mal súbito e vem a falecer, uma morte súbita, ou uma parada cardíaca não recuperada, a gente chama isso, que não conseguiram, eles procuram não divulgar muito, ou se for o caso, muitos rapidamente para não ficar deixando atrapalhar as pessoas que gostam, porque diz que isso aí afugenta quem gosta de esporte. Bom, quando a gente vai ver, todos tinham motivos para ter tido a morte. Ou eram coronarianos, ou eram doentes que estavam com problema, mas não quiseram valorizar a doença deles, ou desprezaram o que tinham, ou então nem passaram no médico. E o que a gente percebeu, nessa maratona de Nova York, há 10 anos atrás, morreu um brasileiro que tinha uma síndrome metabólica, tratada, compensada, estabilizada. Ele ganhou de presente da empresa que ele trabalhava um prêmio que era inscrição, hotel, avião, e durante 3, 4 dias para ir para Nova York na maratona. Então, ele é um coronariano, em tratamento com os exames normais. Ele nunca fez exames para correr maratona. Ele treinava para maratona, mas o exame que ele fez, o teste ergométrico, em vez de ele chegar até o limite de exaustão, eles pararam o teste na submáxima. Isso quer dizer o quê? Não completou o que a gente gostaria de saber. Quando uma prova longa, você desgasta muito. Então, em vez de você parar no submáximo, que é 195 menos a idade, é um valor que ele tinha 60 anos, então era 135, ele parou no 135, devia ter ido mais, até eu não aguentaria, para a gente saber se ele estava em boas condições. Bom, enfim, ele ganhou o prêmio e foi para Nova York. Nesse dia, morreram 4. Morreu brasileiro e 3 americanos, em vários momentos da prova, no quilômetro 15, no quilômetro 20, e 2 morreram no final da prova, todos de infarto agudo do miocárdio. E qual foi o problema? A temperatura local estava 6 graus Celsius. Então vejam só, tudo bem preparado, tudo organizado, só que o doutor que examinou essa pessoa que faleceu não se preocupou, como deveria, com os ambientes onde a pessoa vai. Então você que vai fazer uma avaliação médica, você é um médico, você tem o seu diploma, você está avaliando um amigo teu que vai correr Boston, Nova York, Berlim, como é que vai ser? Onde vai ser? Que horas vai ser? Em que condições climáticas vão acontecer essas provas? Porque o inverno, o frio muito exagerado, esse de 6 graus Celsius, é uma agressão ao corpo humano. Imagina para um doente, mesmo estabilizado, ele é um doente. Então, não é permitido. O indivíduo chega numa prova dessa, se ele tiver temperatura desse jeito, não participa da prova. Se ele estiver gripado, não participe de prova. Se você tiver com alguma amidalite, não participe de prova. Poxa, mas gastou, já foi. Velho, ele pode morrer. Então, nós temos que lembrar as pessoas que vão praticar atividades físicas, além da avaliação médica, que eu chego à conclusão que ele está bem, onde se vai correr, como se vai correr,
E isso é fundamental, porque mesmo você não sendo médico do esporte, você pode e deve orientar as pessoas. Eu vou subir o Aconcagua, eu vou vou subir o Machu Picchu. Não tem que saber, ele é hipertenso, ele é um coronariano, então não pode subir. Puxa, mas não pode, ele vai ter problemas. Então, muito importante isso, para você evitar as mortes súbitas, além da avaliação, você tem que lembrar o contexto que está, bom, eu não entendo nada disso, então, desculpe, mande ele procurar alguém que entenda. Não adianta você querer resolver o problema sem saber. Você pode levar esse indivíduo, sem você querer, à morte. Professor, dentro desse contexto, a morte súbita no atleta, principalmente essa parte cardiológica, a gente pode dizer que ela é prevenível? E qual seria a importância da avaliação pré-operatória nesse contexto? Pré-avaliação, pré-participação. É interessante a tua colocação, porque o prevenível, a gente sempre diz, eu tenho uma frase que eu falo isso há mais de 25 anos, que é assim, a morte súbita não é um evento que acontece, ele é um paradoxo, não foi uma situação, nossa, aconteceu, é previsível. E se o indivíduo, para evitar a morte, ela só acontece por erros, por uso de drogas, por falta de diagnóstico ou por situações que ele simplesmente nem conhece. Então, para evitar uma morte súbita, você tem que fazer uma avaliação pré-participação competente. O que eu digo competente? Não é fazer uma reserva de mercado. É que você tem que saber, ele vai subir o Aconcagua ou vai subir o Everest, você entende disso? Não. Então não adianta você querer avaliar uma coisa que você não vai saber o que vai... A gente tem que saber, montanha, descer em grutas e cavernas, são coisas extremas. Mergulhar com scuba ou com outro tipo de mergulho tem características muito próprias. Se você não conhece a modalidade esportiva que o indivíduo vai fazer, você não deve dar sua opinião, porque você não vai resolver. É como ser um cirurgião, um oftalmologista operar abdômen. Pode até ser que ele tenha aprendido um dia, mas 90% não opera abdômen. Ou se já esqueceu até como se opera quando ele operava na faculdade. Então veja que é importante cada um no seu quadrado. Não adianta você querer servir de uma maneira que você pode causar a morte do indivíduo. Não é um dia sem trabalho, não é morrer. Então é importante você saber, porque o que a gente tem visto hoje, eu recebo muita segunda opinião, acho que pelo tempo que a gente viveu tudo isso aí, já aprendeu, e algumas coisas. Então as pessoas pegam segunda opinião e quase sempre tem que mudar aquela opinião primeira que foi feita, porque teve erros importantes. Então isso eu quero deixar para vocês, que prevenir morte súbita é uma avaliação para a participação, onde você tem que ser claro, tem que entender do que você vai fazer, senão é melhor você falar assim, olha, você está bem de saúde, mas em relação ao esporte que você vai praticar, eu não sei dar a minha opinião. Eu não sei o que é crossfit, eu não sei o que é spinning, parece uma coisa doida, mas as pessoas não sabem, sabe só, tem o crossfit, ele pega o pneu de trator, mas é só isso? Tem outras coisas, mas tem que saber. Se você não conhece, não é obrigado a conhecer. Mas se você não conhece, é melhor você realmente não dar opinião sobre aquele fato, aquela modalidade ou aquele esporte, porque você pode causar problemas até a morte dessas pessoas. E doutor Nabil, aproveitando nesse contexto que o senhor falou de alguns atletas que não profissionais, ainda que amador, por exemplo, o atleta abaixo de 35 anos que vai fazer a modalidade dele do crossfit, ou qualquer outro esporte, aonde que é indicado para todos esses atletas fazer o screening de cardiológico, ou alguns pacientes não precisam fazer esse screening? Veja só, a triagem cardiológica, a triagem que a gente faz para esses indivíduos que vão praticar uma academia, você tem que saber o esporte, a modalidade que ele vai fazer. Porque são, por exemplo, o screening, o HIIT, que é o High Intensity, o treinamento intensivo de alta, o treinamento intensivo de alta, intenso, chama HIIT. Esse treinamento é feito para soldados, ele foi inventado para os marines americanos, como o CrossFit também. Então não é para as pessoas em geral treinarem saúde,
havendo uma grande confusão, e essa grande confusão acontece exatamente porque são coisas que as academias precisam inventar para poder vender o produto academia. Se ficar sempre no mesmo, vai acabar desanimando. Então, eles têm que inventar modalidades, criar modalidades. Essas duas, o CrossFit e o HIIT, são muito pesadas, são muito intensas. O indivíduo tem que ter um aparelho cardiovascular absolutamente controlado, com tudo normal. Tem que ter o aparelho osteomuscular também normal. Não pode ter lesões de coluna, nem que for pouquinho de lesão, nem de pé, nem de coluna. Então, muitas vezes, o indivíduo pratica atividade esportiva onde o risco se torna grande, porque ele não sabia que tinha uma hérnia de disco, ele não sabia que tinha uma pequena malformação do joelho que poderia levar esse indivíduo a um rompimento de ligamento, a um rompimento de alguma coisa assim. Então é muito importante que você tenha que avisar. Nem todo mundo pode fazer CrossFit, não, nem todo mundo. Quem vai fazer tem que passar no clínico, tem que passar no ortopedista. Puxa, mas tudo isso... imagina se você tem uma espinha bífida e dali, de repente, naquele movimento violento que você faz, de pegar um pneu, de fazer o sobe e desce das colunas, o pular que eles fazem, entre outras dezenas de outros elementos, ele pode acabar causando uma lesão. Se ele tiver uma condição de postura errada, ele vai pisar errado, ele pode ter uma torção que ele vai ter uma lesão. Aliás, os ortopedistas, entre eles eu cito meus colegas de turma, o Gilberto Camanho, o Gustavo Palma, que é de Sorocaba, e outros colegas aqui no Brasil, Moisés Cohen, Arnaldo Hernandes, o René Abdala, esses todos ortopedistas me contam que o movimento de atendimento para indivíduos que frequentam academias aumentou, triplicou. E por quê? Por causa dos erros e das lesões que aconteceram durante a prática dessas novas modalidades de treinamento que não foram feitas para a população, mas lógico que pode ser feita por pessoas sadias, mas o sadia não é só sadia no coração, é sadia no pé, no tornozelo, na coluna, no corpo inteiro. Professor, uma outra pergunta que eu gostaria de saber, que o pessoal sempre pergunta bastante: qual a responsabilidade dos anabolizantes, por exemplo, nessas mortes súbitas? Que a gente vê que é uma coisa que está cada vez sendo mais usada. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem resoluções federais do Conselho Federal de Medicina. E quando se fala em resolução, é bom todos lembrarem que é como se fosse uma lei federal. Se você for contra, fizer alguma coisa que não esteja na lei, você pode ser punido quando você for denunciado. E quem pode denunciar é qualquer pessoa. Basta ela escrever um papel, assinar dizendo que ela teve problemas porque o médico passou para ela anabolizante, então ele vai ser denunciado pelo uso de prescrição dessas substâncias proibidas. Lembrar que o anabolizante é um remédio, é um fármaco que é utilizado com finalidades medicinais, é controlado, mas é permitido, é legalizado, não é ilegal, não é uma droga, uma droga que é policial. Então pode-se usar anabolizante e se deve se usar para situações muito claras. Hoje a gente usa hormônios, na reposição de hormônios, em uma única situação: hipogonadismo, doença confirmada pelo menos por 2 exames ou até 3. O que está acontecendo? Como todo mundo quer ficar bombado, vários colegas, infringindo a ética, passaram a receitar anabolizantes sem nenhuma indicação médica para isso, apenas por ganho estético e ganho de força. E na resolução do Conselho Federal de Medicina está muito claro, isso é proibido prescrever medicações hormonais para quem não tem hipogonadismo confirmado. E eles insistem nessa palavra do hipogonadismo. Por quê? Porque vários desses médicos que estão infringindo a lei, eles usam a desculpa que o atleta lutador de MMA tinha hipogonadismo. Quando você vai averiguar, fazer a sindicância, você descobre
que ele ficou com hipogonadismo por causa do uso do anabolizante, que bloqueou a sua glândula de produzir testosterona, por exemplo. Então é um sofisma muito perigoso e nós conseguimos descobrir isso no Conselho Regional e no Conselho Federal de Medicina. Estão sendo punidos aos poucos, por quê? Porque a própria legislação que controla a medicina, que é o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, ela tem uma estrutura judicial, porque ela teve a origem no Ministério da Justiça, não foi no Ministério da Saúde. Então, conselhos regionais controlam o exercício da medicina baseados em protocolos do Ministério da Justiça aplicados à medicina. Então, esses indivíduos, eles têm direito à resposta, demora, a assinatura está errada, então leva 60 dias para ir e voltar, às vezes demora, mas todos estão sendo punidos conforme a lei. É evidente que é uma judiação ter que tirar médico do trabalho, mas ele está seguindo uma carreira que tomem cuidado. Anabolizante é remédio e tem que ser usado para doença, não é para estética. Isso está com todas as letras em resoluções do Conselho Federal de Medicina. Aliás, várias coisas, a própria ortomolecular é proibida como prática de medicina porque ela não tem nenhuma confirmação de nada, é uma grande bobagem que vem de um monte de promessas que não se cumprem. A história da reposição hormonal, os hormônios eles começam a utilizar como se fosse a grande chave da vitória e não é. Então é muito cuidado quando vocês começarem a praticar sua medicina, tem que saber o que é permitido e o que não é, e vocês têm que ter o código de ética do seu lado, porque ele foi modificado, tem várias situações que tem que tomar cuidado. Por exemplo, tirar fotografia com o paciente, isso é proibido. Autorização. Mesmo com autorização, não pode, do paciente. Eu vou lá com qualquer tipo de jogador, eu fiz exames dos jogadores do meu time, muito bem. Vou tirar uma foto abraçado neles, é proibido. Você pode ser sindicado, vai ser aberta uma sindicância, e mesmo que foi na boa fé, não existe boa fé. Isso é marketing, e marketing não pode ser feito. Tem que ter muito cuidado, porque você se arrumar encrenca logo depois de formado é uma grande bobagem. E a gente vê hoje, quando você pega no jornal que está lá, o médico tal está proibido por ter uma punição de 30 dias ou a cassação de diploma, está o nome dele lá. E fica sujo para sempre. Para que isso? Você não precisa disso aí. E tomar cuidados em geral. Então, todos vão voltando à nossa medicina do esporte, a cardiologia do esporte, que não é uma especialidade, é um apelido que a gente dá, mas na verdade quem faz cardiologia do esporte tem que fazer cardiologia e medicina do esporte. São duas especialidades que são consideradas correlatas, que podem ser exercidas. O médico pode ter duas especialidades oficiais, mesmo que ele tenha feito cardiologia, medicina do esporte, terapia intensiva, pediatria, tem todos os... não pode pôr no seu anúncio que você tem tudo isso, não pode. São só duas permitidas e correlatas. Não adianta você fazer neurologia e cardiologia. Pode fazer, mas você não pode anunciar isso. Então, é muito cuidado, porque hoje o que tem de picaretagem, de sem vergonhice, e que não adianta. Roda, a gente pega, como um lava-jato, não tem jeito. Os bandidos estão sendo pegos um a um e vão ser pegos. E nós temos que brigar para que eles sejam... Mais uma vez agradecer a presença do Dr. Nabil Goraeb, nosso já ex-professor honorário da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Ele ajudou a gente a fundar muitas novidades na Liga, ele está sempre ajudando a gente. Então, muito obrigado por dispor desse tempo, dessa aula para todos. E com certeza faremos novos vídeos, outros vídeos, sempre que possível. Precisando, estamos horas, porque é muito gostoso ajudar, porque eu fui estudante, eu adorava fazer essas coisas, participar, mas não tínhamos liga no nosso tempo. Mas ali eu fazia tudo quanto era cursinho que aparecia na faculdade, eu queria assistir, queria participar, porque é aquela vontade de querer crescer. Ele tem que tomar sempre em mente, olha, a medicina é difícil,
você vive aprendendo. Eu estou com 47 anos de formado. E eu continuo lendo, estudando, aprendendo e errando. E a gente tem que estar assim sempre. E a convivência com os estudantes, com o residente, dá uma grande... A gente aprende demais, vocês não têm ideia, mas a gente aprende muito também. Muito obrigado a vocês, parabéns pela iniciativa e toca para frente. Se precisar, a gente ajuda, tem outros colegas e vamos em frente. Obrigado.